Fala turma, seja bem-vindo à sua nova dose diária de tecnologia, o Café com seu Tech. Esse é o nosso episódio piloto e o tema é: eu vou substituir meu time usando IA? E para me ajudar nesse tema, eu trouxe aqui meus dois amigos, Samuel Barreto e Romulo Matias, para a gente discutir desse tema que é muito importante. Bom, sou o Samuel, eu já trabalho aqui na VOC há mais de 3 anos, sou analista de tecnologia e vou tentar bater um papo aqui sobre esse assunto. Fala turma, sou gerente de produto aqui na Vertical de Tecnologia, tá? Então vou trazer um pouco mais do meu ponto de vista ali do que eu escuto, né, no dia a dia com os clientes e trazer um pouco das dúvidas que a gente tem aqui pra gente tocar esse papo. Que massa, bem-vindo pessoal. Então para começar, Romulo, tu que tá ali na ponta com o cliente, cara, o que que tu vem achando sobre esse tema IA? Os clientes realmente estão usando? Os clientes da VOP, eles costumam comentar sobre isso? O que que tu tá vendo ali no atendimento do cliente na ponta? Cara, o que eu mais escuto, principalmente quando eu vou tratar ali de comercial, marketing e etc., é como que a gente pode substituir um profissional que não está dando certo ali, né? Então, como que coloco uma IA ali para fazer um atendimento mais constante, para fazer um atendimento inicial. E aí, muito do que eu vejo, até mesmo em notícia, né? Saiu até uma notícia recentemente aí que teve uma empresa que tentou substituir metade ali dos funcionários para ter uma produtividade maior, mas acabou que voltou atrás, né? Então, trazendo já meu ponto de vista sobre esse ponto e olhando para o que eu estou vendo da realidade dos clientes, é que é muito bom usar IA, é muito produtivo, eu acho que sim, a gente vai impulsionar, mas não dá para substituir 100% ainda. A IA não consegue substituir 100% dos seres humanos, né? Precisa daquele toque mais humanizado. Aquele toque que só o humano tem, né? Aquela questão de sentimento. Uhum. Eu compartilho da mesma ideia. Eu acho que a IA hoje, ela substitui muito a parte operacional, aquilo que uma máquina faz porque é baseado em um playbook, é baseado em um POP, mas eu ainda sinto aquela dificuldade, principalmente na parte do sentimento, né? Porque tem coisa que é o feeling, né? Tem coisa que é a vírgula que a gente fala ali do ser humano, é por aí, né? E aí ela precisa do contexto, né? Então, assim, se eu não trouxer o contexto do ser humano ali, eu não vou ensinar, ela precisa ser educada antes. Se eu não ensinar exatamente dentro do contexto de um atendimento mais humanizado, ela também não vai conseguir tocar. Então, Sim. vai depender tanto do contexto, como também de como que eu vou montar e educar essa IA dessa forma, né? Por isso que a gente nota que quando o profissional utiliza a IA, realmente de forma mais estratégica, intensifica o trabalho dela, né? Uhum. Então, se ela utiliza a IA para, antes de uma reunião com um cliente, ela vê todo o contexto, resumido, o que aconteceu, quais são o Instagram do cliente, de forma mais estratégica, intensifica muito mais, né? Ele consegue saber objetivamente o que vai perguntar, quais são as dores daquele cliente. Então, tem que usar de forma estratégica. Uhum. Esse é o meu ponto de vista também. Eu acho que é bem por aí. Inclusive saiu uma pesquisa na Anthropic, né, agora bem recente, agora acho que no mês de março mesmo, que o nosso potencial de automação, de hiperpersonalização e tudo mais da IA, ela bate quase os 80%, eu acho que quase os 90%, né? E o uso real da IA, ela tá cerca de 20, 15% ali, porque a gente percebe que na ponta mesmo, nós como as pessoas da bolha tech, digamos assim, né, nós que vivemos tecnologia o tempo todo, o Grupo VOP vem implementando SaaS, vem implementando automações internas, a gente pensa que tá numa bolha que, mano, todo mundo conhece IA e todo mundo usa IA no dia a dia. Mas a verdade é que, segundo, inclusive, a pesquisa da Anthropic, é que a grande maioria das pessoas ainda tá no resuminho. Ela ainda tá usando para gravar uma reunião, fazer a transcrição e pegar as tasks, né? Na verdade, é que a gente tem automação que está substituindo times inteiros, né? Só que assim, qual que é a minha opinião sobre o tema de fato, né? O que eu gosto de falar no dia a dia é que sim, né? Eu acho que na verdade a resposta depende se ela realmente vai substituir, se eu realmente vou demitir o meu time usando IA. Mas na verdade, cara, eu acho que é um pouco de depende, né? Uhum. Toda a resposta de uma pessoa técnica depende por quê? Cara, hoje depende do sentido de qual tipo de trabalho também. Porque, por exemplo, hoje a gente já tem empregos, né? Cargos, digamos assim, que eles já foram substituídos. E temos que tirar o elefante da sala que, por exemplo, o copyright hoje, uma IA ela já consegue substituir porque ela consegue usar embasamento ali dos principais players que a gente tem no mundo de copyright. A gente sabe que hoje não existe mais essa procura por copyright como era, né, na época aí que explodiu o marketing digital, principalmente nos infoprodutos. Acho que né? o profissional de copyright ele acabou se tornando um profissional de marca, né? É uma pessoa que vai se posicionar mais em estratégia de marca, como que eu vou posicionar e educar a IA dentro da minha marca e como que ela vai se comunicar com o público.
e muito menos em como que eu vou estruturar o design, como que eu vou estruturar a O copy, gancho, a a coisa desse tipo. metodologia e tudo mais. Ele exatamente. traz o que a marca precisa comunicar e a IA já consegue trazer para ele mais produtividade nessa parte mais operacional, né? Eu acho que muda, né? O Copperwhite, ele via somente aquela etapa inicial. Ele via somente aquela etapa inicial. Agora ele está começando a ver o todo, né? O que é que aquela copy, né? O que é que ele está fazendo ali de estratégia, como é que vai chegar lá na ponta, né? Hoje, com a ajuda da IA, ele já consegue ter esse panorama geral, né? Consegue ter esse turbo a mais, entendeu? Sim. E aí, respondendo a pergunta, de fato, sendo mais direto, é que assim, cara, na minha opinião, a IA ela vai substituir alguns empregos, assim como já substituiu o copyright, que é a nossa opinião aqui, nós três, mas uma pessoa que sabe usar IA vai te substituir, né? Principalmente em Big Techs, que aí tem um poder computacional maior, tem um poder enfim, até de financeiro maior, as pessoas que sabem usar, elas vão substituir as pessoas que não sabem usar, né? E eu ainda sinto que, como a gente é na bolha, como eu já citei, eu acho que as pessoas que estão fora dela ainda não acordaram, ainda não tiveram esse estalo sobre a IA. Né? Então eu acho que é bem por aí, né? Até porque assim, eu imagino que todos os empregos, ou pelo menos a grande maioria deles, as pessoas vão se tornar engenheiros de IA. Então elas precisam aprender sobre engenharia de prompt, a engenharia de contexto, para que elas consigam extrair o melhor da IA. Então eu acho que o complicado nisso tá que as pessoas não acordaram para esse contexto, né? As pessoas ainda usam a IA no dia a dia como se ela fosse um mero assistente, né? Sim, verdade. Queria trazer aqui um contraponto já, que aí são os ateus de IA, né? Aquele ateu de IA, que é aquela pessoa que não... O pessoal tá falando, tem muita gente que ainda não consegue entregar 100% do trabalho para IA, e aí, por exemplo, vai criar, por exemplo, um SDR por IA ali para fazer o atendimento inicial. Será se eu consigo confiar? Será se ele não vai vender meu produto errado? Sim. Será se ele não vai fazer... enfim, não confia nesse atendimento, e aí tá super dependendo ali de processo mais operacional. É aquele cara que acha que o ChatGPT ele é praticamente ele um Google, né? Vai fazer pesquisa e tal. Ele não consegue ver na prática como é que a IA vai ajudar ele. Como que a gente pode convencer essa pessoa de que a IA é confiável, a IA tá tendo tem contexto suficiente para tocar um tipo de operação dessa, né? Eu acho que até um outro questionamento sobre isso é que, assim, se existem os ateus, existem aquelas pessoas que são muito emocionadas, né? Então, eu acho que a gente tem que ser o meu termo, né? Porque hoje, no mercado, eu consigo enxergar pessoas que vendem uma ideia maravilhosa no mercado, né? Que vai revolucionar, e aí vou diminuir custo, e vou não sei o quê, e vou criar, e vou fazer tudo com um clique, né? E a gente sabe que nós, como pessoas técnicas, e até alguém que realmente está usando IA na ponta, a gente sabe que não é bem assim, né? Na verdade... Também não é só clicar o botão. Óbvio que tem sistemas e outros sistemas que vai trazer essa facilidade. Mas eu acho que a gente tem os dois tipos de pessoa. E por aqui a gente tem que tentar ser o meu termo. O cara que não é ateu, porque a gente precisa ser inocente ao ponto de acreditar que ela vai conseguir fazer. Mas a gente também não pode achar que é a resolução de todos os nossos problemas, porque de fato não é. Até porque, como a gente bem falou, a IA ela nunca vai substituir o feeling humano, né? O sentimento humano, né? E aí eu gosto até de dar um exemplo muito, muito prático, né? Nas minhas formações de engenharia de prompt, que é sobre a vírgula do ser humano, né? Que eu posso, quando eu mudo a vírgula de espaço, ela muda o contexto da frase. E uma IA, que ela é baseada só em texto, ela não consegue ter esse contexto. Então, por exemplo, se eu faço a frase, o Rômulo, eu não sabia que o Rômulo não sabia se o Rômulo ia. E eu não uso vírgula. Agora, se eu falo, eu não sabia que o Rômulo ia, eu tenho um contexto diferente e ela não consegue entender o contexto da entonação da forma que eu falo, a pausa, a vírgula, a pontuação e tudo mais. E aí, é o que a gente sabe, né? A gente brinca, né? Quando eu mudo a vírgula de espaço, eu posso mudar o contexto da frase, né? Então é por isso que as pessoas até brincam, tem meme na internet sobre isso, né? E isso é real na IA. Se eu não uso, se a IA ela não tem esse contexto, eu ainda preciso de um humano supervisionando, entendeu? Então hoje eu acho que a gente tá indo para um lado que eu automatizo as coisas repetitivas, que de fato tem coisas que precisa automatizar mesmo. Então, se eu usar o Grupo VOP como exemplo, a gente tem automação de contratos, né? O contrato ele não é feito mais por humano, mas ele é revisado por humano. Então, a gente está indo para um caminho que a IA ela é o copiloto, mas a gente precisa furar a bolha para, em determinados locais e áreas e setores da nossa empresa, a gente partir para um lado que ela realmente vai fazer o projeto todo na ponta. Só que a gente precisa ser o meio termo das pessoas. Nem achar que ela vai automatizar tudo de todos os setores e nem também ser um ateu de, não funciona para mim. E de qualquer forma, quando vai implementar um processo de IA, também tem que se ater à metodologia que está sendo aplicada. Porque não é colocado de qualquer jeito, né? É por isso que existem consultorias, né, playbooks e tudo mais, porque se colocar um processo ruim e colocar a IA para executar, vai executar um processo ruim feito por IA. Então tem que também pensar nisso, né? Pensar estrategicamente nisso.
É por isso que também tem que estudar, né, essa área comercial, estudar essa área de network, de empresarial, para saber também perguntar para a IA da maneira certa, para entender o contexto geral e aplicar da maneira certa. Sim, sim. Até puxando já um gancho ali para a próxima pauta, né? Que é o que hoje a gente lidando de frente com o cliente, a gente vê muita diferença de explicação mesmo para o cliente. Como é que eu vou diferenciar? Qual que é o agente de IA? O que é um chatbot? O que é um agente de consulta? O que é só um assistente? O que é só um assistente? Qual é a diferença ali do meu Gemini, no Gemini, e qual é a diferença disso para um agente que faz o atendimento, entendeu? Então, até queria saber um pouco mais do teu contexto. Como que tu consegue falar para uma pessoa assim de forma bem leiga mesmo, qual que é a grande diferença do chatbot e da IA, né? E do agente em si? Como que a gente consegue convencer essa galera que é meio ateia ali ainda do chatbot, da IA, na verdade, no contexto de atendimento? Porque eu quero chegar num ponto onde eu consigo confiar 100% no IA, mas ao mesmo tempo eu não quero testar. Eu não quero testar, eu tenho medo ali, eu vou usar isso aqui, eu não sei o quanto que isso custa. Eu vejo grandes empresários fazendo e dizendo que estão gastando mais de milhões com IA. Então, tu consegue trazer esse contexto? Qual que é a diferença do chatbot, aquele atendimento automatizado ali que a gente já tem pré-setado, para IA, para o agente de IA? Bom, a gente até costuma brincar, né? Porque um chatbot, quando ele estava começando a ser aplicado o chatbot e colocava uma variável, por exemplo, um nome, né? E quando ia colocar em produção, o chatbot ia falar com o cliente: olá, nome. Ou então, olá, Deus é fiel. Então, a gente costuma brincar disso. O título, né? O título do WhatsApp, né? Exatamente, porque um chatbot de IA, ele só vai seguir passos determinísticos, né? Um passo a passo ali, como se fosse um robô. Se algo mudar no meio do caminho, que pode ocorrer, ele não vai saber o que fazer. Diferente de uma IA, né? Um agente de IA, que ele vai levar todo o contexto. Ele não vai... A gente dá um passo a passo, mas ele pode levar em consideração outros cenários. Né? Então, é como se fosse realmente um ser humano. Você tem um passo a ser seguido, mas você vai saber manusear entre o passo 3 a 4, de 5 a 7, vai saber executar passos diferentes para chegar naquele objetivo. Né? Um chatbot é muito robotizado. É por isso que veio essa onda grande, né, da mudança de um chatbot para um SDR de IA. Porque cenários vai ocorrer de maneiras totalmente diferentes. Sim. E a verdade sobre esse ponto, inclusive, é que as pessoas hoje elas estão de saco cheio do chatbot. Até porque ele é muito engessado, né? Sim. Às vezes, até porque assim, brasileiro, né? Brasileiro às vezes, mas na grande maioria, na verdade, o brasileiro ele quer algo rápido, ele quer resolver um problema rápido. E aí, se eu vou para um chatbot, que eu tenho que dizer meu nome, eu tenho que ir no seu ITQ, eu tenho que dar mais outra informação, e vai até eu chegar no humano, isso é muito complexo. Então, cara, essa é a verdade. Eu acho que a gente teve um boom de chatbots ali na época de 2010 para cá, 2012, eu acho, e tô dando um chute aqui mais ou menos também na época de estouro disso. Ele permanece até hoje, ainda tem clientes hoje que usam, inclusive clientes do Grupo VoP, e faz sentido. Também não é o que eu tô dizendo, eu não posso ser um extremista e dizer que não faz sentido. Para alguns casos, beleza, pode fazer uma pesquisa automática e tudo mais, mas, cara, o futuro é esse agente de IA para entender o contexto, né? Porque por mais que ele ainda não seja humano para entender o sentimento, como eu trouxe aqui, ele traz um contexto muito mais rápido, ele entende a pressa do cliente, ele entende a dúvida, ele entende o... Enfim, eu acho que é mais ou menos por aí. Que é um assunto que a gente até estava conversando recentemente, né? Para o empresário, faz mais sentido aquela pessoa que resolve o problema dele do que aquela pessoa que só faz a tarefa por fazer. Eu acho que a diferença do chatbot é essa. O chatbot, ele já é presetado para fazer aquela tarefa específica. Ele não vai ser proativo como a IA, por exemplo, de responder. Não é nem proativo, né, a palavra, mas de resolver um problema de um cliente, né? Então, a gente educa ela dentro daquele problema específico e ele consegue meio que responder o cliente sem ser daquela forma meio padronizada, do passo a passo que a gente já está bem setado, né? Acho que é muito disso. E aí eu queria até puxar um ponto falando já de agente, né? Eu vejo que tem muita gente que está criando o agente mesmo sem ser o assistente dentro das plataformas, né? Agentes que fazem tarefa, que trabalham por esse mesmo. E aí já puxando até o gancho do título, né? Do que a gente está falando aqui. Como que forma, né? Para quem quer montar, como que faz esse tipo de agente, como que funciona isso, se vai mexer com os dados, se eu preciso ter uma capacidade técnica muito grande para construir um agente, como que é esse passo a passo? Cara, eu acho que tudo parte do processo, na verdade, né? Porque assim, a gente pode criar tanto na PME, no cara que tá na Eu Empresa, ou no cara que é a Big Tech, né?
Agora, tudo é sobre contexto e dados, né? Então, acho que o primeiro passo é, cara, o que que a minha equipe faz, ou o que que eu, enquanto CEO, enquanto coordenador, enquanto gerente, o que que eu faço que ainda é manual que eu poderia usar a IA? Então, eu preciso o quê? Mapeadores, né? Mapeadores e ter o meu contexto, o meu processo minimamente desenhado. É o que a gente chama de levantamento de requisitos, né? É o processo até de desenvolvimento de sistema, né? Que isso também chega a ser um sistema, mas de maneira diferente, né? E o levantamento de requisitos é justamente levantar todos os pontos, fazer uma conversa com diferentes setores da empresa, conversa com os stakeholders de cada empresa, até acompanhar o operacional para entender de fato como é que funciona o processo para tentar passar ali para o digital, né? De maneira mais automatizada e ganhar tempo com isso, ganhar eficiência. E se você ganha eficiência, você ganha economia, ganha dinheiro, lucra mais. Né? É porque assim, trazendo para o tema de novo, a gente se torna mais produtivo e a gente consegue de fato produzir mais. Então, se eu produzo mais com menos pessoas, eu não preciso contratar novas pessoas. Então, eu acho que o tema ele caminha mais ou menos por esse lado. E assim, cara, como empresário, como CEO, o que eu posso ver, por exemplo, em pontos que a gente pode automatizar como um simples agente, né? Que a curva de aprendizagem ela é simples, porque assim, eu não preciso necessariamente, que inclusive é uma dúvida de todo mundo, o que que eu uso, o que que eu contrato, o que que é melhor para o quê, né? As pessoas estão sempre nesse foco de o que que é melhor para o quê e elas acabam não fazendo. É que nem dieta, né? Qual que é a dieta que é boa para mim? Cara, é a que você conseguir fazer, né? Então, sim. Eu acho que segue mais ou menos por esse lance. Então, cara, assim, a curva de aprendizagem ela é pouca e eu posso começar pelo assistente. Eu posso contratar o ChatGPT Go, que é R$ 40 por mês, posso criar um assistente e ele vai me ajudar a, de repente, fazer um report, né? Então, em vez de eu passar para os meus investidores, talvez, eu sou uma grande empresa nesse sentido, em vez de eu ter que construir tudo na mão, eu posso construir com a gente, com o assistente, na verdade, né? Que, inclusive, explicar para a galera o que é essa diferença entre a gente e assistente. O assistente, ele tá dentro da plataforma e ele me ajuda ali como um copiloto de algum tipo de ação. O agente, ele consegue ter ferramentas, ele consegue ir em outros contextos, tem integrações com outras ferramentas. Então, mais ou menos, essa é a grande diferença. O assistente, ele te dá a resposta, o agente, ele faz para você. Ele faz para você, exatamente. E aí, o assistente dá uma resposta baseada em um contexto, né? Então, cara, eu acho que para o empresário mesmo, para ele construir isso, e o quão complexo é porque não é complexo, ele tem que mapear requisitos, como o Samuel bem trouxe, tem que trazer o contexto da empresa, ali, o processo e tudo mais, e, cara, ele pode começar dentro de um chat GPT da vida ali para trazer esses reportes automáticos. Então, por exemplo, hoje a gente tem dentro do grupo VORP, né, a nossa IA ali de auditoria mesmo, né, o nosso bot de auditoria. Então, uma coisa bem simples, cara, que assim, em vez de eu ter que pedir o relatório para alguém, seja ele de marketing, de comercial, de venda, de reunião marcada e por aí vai, né, até porque a gente usa muito em comercial, eu posso automatizar, que às vezes é uma coisa que eu uso IA ou não, né, até posso não usar, posso usar só a automação, e trazer isso mais rápido. Então, talvez evite de eu ter que contratar um analista. Eu não contrato mais um analista, eu monto um agente ali, um assistente, que traz esse report para mim automático. Exatamente. E até para complementar esse ponto, por exemplo, um gerente de vendas, aí a gente contrata ele para ele tomar decisões mais estratégicas, né, mais táticas ali. Agora, se ele passa o tempo dele indo atrás de planilhas, organizando planilhas, indo falar com alguém de setores diferentes, perdendo seu tempo nisso, isso é totalmente automatizável. Isso é um exemplo muito claro, né? Porque a gente mapeia, né, esses pontos, deixa tudo automatizado, entrega para o gerente tomar a decisão. Né? Entrega ali os dados prontos, os dados brutos ali, organizados e tudo mais. Então, isso é um dos exemplos que ganha o poder operacional dentro da empresa. Né? Eu acho que o principal ganho para o empresário na ponta é produtividade, de fato. Assim, como a gente bem falou, vão ter empregos como copyright, que a gente, novamente, batendo no mesmo ponto, já acabaram. Mas eu acho que você talvez demita parte do seu time, isso vai acontecer, isso talvez é inevitável, até porque nem todo mundo entendeu o futuro, entendeu sobre tecnologia ou quer aprender sobre IA, ele ainda está ali nas planilhas manuais, ele ainda está nos resumos na mão, ele ainda está na caneta e no papel, por exemplo. Mas eu acho que o principal ganho para o empresário na ponta, ele é a produtividade. A gente consegue fazer mais com menos. Né? E uma coisa que a gente vem percebendo no próprio Grupo VORP, né? Hoje a gente faz mais com muito menos, né? Principalmente nós três, como figuras de desenvolvedores, a gente sabe que o Vibe Code aí, né? A forma de desenvolver com IA, ela mudou o estigma, né? Antes eu tinha 2, 3 meses para conseguir ter um MVP, hoje eu consigo um MVP em poucas horas, né? E aí, óbvio, evitando aqui a buchitagem de dizer que isso é uma revolução, né? Que eu vou mudar a empresa toda em poucas horas, mas de fato um MVP hoje é rápido, né? Então é por isso que a gente vê a quantidade de startups que estão lançando, as quantidades de startups que são testadas todo dia, startups parecidas,
né? E aí a gente vai muito para esse caminho de aumentar a produtividade, né? Então acho que é um exemplo. Então eu queria saber, Rômulo, de ti, o que é que tu hoje, como gestor de projetos, né, e talvez como, digamos, o líder ali da tecnologia, o cara que é o dono do negócio, digamos nesse sentido, né? Não é de fato um empresário, mas querendo ou não, tu é dono da tua vertical ali, tá na frente dos meninos. O que que tu usa, o que que tu enxerga sobre produtividade? Tu acha que na ponta a gente vai precisar demitir alguém, a gente vai eventualmente demitir alguém, ou tu acha que o ganho é de produtividade e em que sentido é esse ganho de produtividade? Eu acho que, na verdade, o pensamento que a gente tem como liderança é, cara, eu tenho ferramentas que vão dar produtividade para pessoas boas. Eu vou contratar pessoas que são mais estratégicas, que têm um conhecimento maior de negócio. Então, por exemplo, hoje eu vejo muito diferencial na gente exatamente disso, que o nosso time entende de negócio. Então, entende de resolver problemas. E aí, quando a gente entrega IA para esse tipo de pessoa, não é que eu vou precisar cortar custos. Eu tenho pessoas boas que estão trabalhando ali mais estratégicas e usam IA para fazer coisas operacionais. Então, eu percebo que hoje, coisas que a gente entregaria ali com um time muito grande, a gente entregaria em, sei lá, 6 meses, um ano, a gente consegue entregar em 2 meses, a gente consegue encurtar esse tempo. Mas por quê? As pessoas sabem qual é o principal objetivo, a gente consegue focar no MVP ali que gera valor no final das contas, a gente foca em features que vão gerar valor para o cliente e a IA está trazendo produtividade em coisas mais operacionais, até mesmo em código, né? Então, a gente passaria mais tempo ali codando uma feature que é muito importante e a gente promete para esse cliente essa feature em, sei lá, em 3 semanas, a gente consegue entregar em 3 semanas. Sim. Então, na minha cabeça é assim, a gente tendo boas pessoas, lógico, isso não significa que eu vou demitir boas pessoas para não usar isso, mas pessoas que estão preparadas para utilizar IA, pessoas que entendem de negócio, entendem de ser estratégico, entendem de tomar essas decisões e usam IA para fazer tarefas mais operacionais. E a gente tira aquela pessoa que está ali focando em, sei lá, sai do escritório 10 horas, mas porque não consegue terminar as entregas, tudo que tem para entregar. Eu tinha muito essa mentalidade de tipo assim, caraca, mas tem gente que posta ali dizendo que tá até 10 horas, 8 horas. Para mim isso não é um indicador de sucesso. O indicador de sucesso para mim é o quanto que eu consegui entregar no menor espaço de tempo. Então eu acho que a IA hoje, ela traz muito isso, traz produtividade, traz entrega de ganho, traz foco no que realmente gera valor, né? Então, tendo boas pessoas, pessoas que entendem de negócio e pessoas que entendem de IA, eu acho que é o caminho ideal, entendeu? Que a gente não precisa ter menos pessoas, a gente precisa ter boas pessoas com as ferramentas corretas, né? Eu acho que é o caminho acho que todo mundo vai se tornar um pouco engenheiro de IA, ou pelo menos deveria se tornar, né? Inclusive o empresário, Eu tenho falado com o Augusto, que é o nosso CEO, e assim, ele é um cara que, apesar de, na minha opinião, né, na minha visão, e inclusive desculpa aí, Augusto, pela minha opinião, mas que ele usa a IA muito subutilizado ainda, ele ainda é dos caras que eu vejo, pelo menos nesse ramo de empresário, consultoria e tudo mais, que tá até usando mais, né? Então, ele já é ruim e é o que usa mais, né? Enfim, mas eu tenho conversado muito com ele sobre isso, né, mano? Ó, a gente precisa construir isso, tu precisa ter isso. Então, a gente tem um projeto de criar o nosso sistema operacional, né? O sistema operacional do Augusto, né? Como CEO, e essa toda essa infraestrutura, porque a gente sabe que isso, cara, se eu pego o Augusto, que é um cara extremamente estratégico, um cara de movimento, um cara que, enfim, que sabe escalar a empresa de fato, e eu dou mais produtividade para esse cara, ou seja, ele toma decisões mais rápido, ele evita de talvez responder coisas para pessoas diferentes de forma manual, eu sei que isso é um ganho enorme para a empresa, entendeu? Então, eu acho que todo empresário, ele deveria estar se atenando a esse tipo de assunto, porque, cara, imagina, você na sua empresa, um cara que você já consegue fazer o que faz, sendo você do jeito que você faz, com as suas planilhas e tudo mais, imagina se você tivesse, sei lá, 40% de mais produtividade, você conseguisse reduzir esse tempo, né? Você conseguisse focar naquilo que realmente move ponteiro, naquilo que realmente traz faturamento. E focar naquilo que a IA não entrega, né? Exatamente. A IA não vai entregar relacionamento. Eu acho que hoje, até dentro dos projetos, o relacionamento está sendo o diferencial, né? Porque se eu estou dando atenção para o cliente, eu resolvo o problema dele, eu foco no problema dele, e a parte mais operacional, mais técnica, eu jogo para IA,
eu consigo focar no que a IA não faz para mim, né? Então, acho que é Massa. totalmente isso. Inclusive, uma coisa que a gente vem pensando, né, e eu acho que isso foi implementado, se eu não me engano, na Amazon, né, e em alguns outros cantos aí, é que, cara, hoje todo o processo seletivo, ele tem que responder uma pergunta: por que que eu não estou usando IA para fazer isso? E isso é loucura pensar. Mas, de fato, Abrir eu uma acho vaga que o já pensa ganho, nisso. né, o ganho, trazendo pro tema de novo, né, se eu vou demitir meu time com IA ou não, eu acho que o ganho, ele é um ganho intangível, às vezes. Intangível por quê? Um empresário mesmo, médio lá na ponta, ele tá pensando no faturamento. Ele não tá olhando pro custo, né? Então, se eu olho pro custo de não ter mais uma pessoa, de contratar mais uma pessoa, de eu estar entregando mais com menos, ele é um ganho intangível, entendeu? Mas, claro, eu tenho que colocar a mesma quantidade de redução de custo, eu tenho que colocar como faturamento. Aquilo que eu deixo de pagar também é o meu lucro, entendeu? Então, eu acho que o empresário na ponta, ele ainda não se atentou para isso, entendeu? Principalmente as PMEs, né? Que é talvez o nosso foco aqui para quem a gente está conversando. Então, ele tá muito no eu preciso vender mais. Beleza, mas eu posso vender mais sendo mais saudável. Né? Eu posso, até porque tá tendo esse movimento, né, principalmente do Vibe Code que a gente citou aqui, né? Inclusive, para quem não sabe o que é o Vibe Code, é quando eu uso a IA para desenvolver algum tipo de software, né? Então, eu não preciso de um desenvolvedor mais. Óbvio que isso traz vários outros riscos, tem outros pontos de atenção que eu acho que cabe um outro podcast pra gente conversar sobre isso, não vou me aprofundar. Mas a gente sabe que se, cara, eu consigo tirar uma assinatura de um CRM que eu uso, que, sei lá, num ano vai dar os seus 20 mil reais. Se eu tiro, no meu planejamento estratégico do ano, eu tenho menos 20 mil reais de custo, entendeu? Então, eu também tenho que colocar isso como meu lucro operacional, certo? Então, eu acho que, às vezes, o empresário, ele tá tão focado no faturamento e ele esquece que aí atrás dessa redução de custo, entendeu? É importante tu falar isso até por questão de... eu vejo muito empresário falando comigo querendo colocar IA em tudo, né? Em todas as Que é o cara partes da extremista que eu empresa, falei, extremista. E às vezes ele não olha para o principal, que é o estratégico, que é, cara, qual KPI que isso daqui vai estar focando, né? Qual indicador que eu vou focar primeiro para reduzir. Por exemplo, agora a gente vai fazer uma entrega, né? Algumas entregas ali focando no indicador de financeiro, que a gente quer reduzir custos, a gente quer que a gente otimize custos ali para a gente conseguir investir em mais ferramentas. Até em própria IA, né? Pois é. Eu reduzo de um lado para investir no outro para eu conseguir reduzir em outros cantos. Exato. E aí eu vejo muito disso, do pessoal focar e querer colocar IA em tudo e não pensar mais no estratégico. Então, assim, se eu fosse dar um conselho, assim, pro empresário, né? Cara, para um pouquinho antes de tomar a decisão de criar a IA mesmo, ver como é que tá o teu processo, faz aquele levantamento de requisitos também, saber o que é que eu vou precisar para poder fazer, para, enfim, saber se eu tenho capacidade de rodar aquilo também, né? Porque é saber qual é a prioridade. O que vai me gerar mais valor? O que vai influenciar diretamente naquele meu indicador? Se é o financeiro, eu quero aumentar minhas vendas, eu quero aumentar minha produtividade, quero reduzir meus custos. Qual que é a IA que vai me ajudar aquilo? Sim. E hoje, qual que é o meu processo que está mais engargalado, que está impedindo de eu chegar lá? E aí sim, depois que eu faço esse levantamento de requisito, eu faço esse levantamento dos meus indicadores, eu seto ali, eu encontro uma equipe, mesmo que eu não saiba fazer, eu encontro uma equipe para focar em cima daquele indicador, certo? Que é até uma coisa que a gente faz hoje na assessoria de dados, né? Hoje a gente, na assessoria de tecnologia, na verdade, a gente entra ali na operação do cliente, faz um review ali, um overview de quais são os processos que ele tem, faz o levantamento de indicadores e a gente fala, cara, nos próximos 3 meses, o que tu quer de melhoria? Aí a gente faz o levantamento disso, encontra os processos, analisa quem que está executando aquele processo e aí procura a melhor ferramenta, a melhor forma de executar aquilo, colocando IA. E aí sim, vai ser uma tomada de decisão mais assertiva, uma forma da gente conseguir avançar com IA para resolver problema, no final das contas. Né? Porque no final das contas, como você falou, né, para tomar decisão, tem que ser sempre baseado em dados. Não pode ser baseado em números, em KPIs. Né? Então, volta também para aquele ponto, né, que a pessoa, né, que está pensando em implantar um sistema, agente de IA, tem que ter também um panorama de contexto empresarial, contexto de negócio e tudo mais. Para também não só pedir coisas e que não vai entregar um resultado benéfico, né? Um processo ruim, quebrado, e a IA vai gerar um processo ruim da mesma forma. Exatamente, só que seria uma IA fazendo, né? Exatamente. Cara, eu acho que um hackzinho importante, legal, trazendo para esse contexto de como é que eu automatizo as coisas, eu sempre gosto de explicar para o cliente na ponta que é o seguinte, mano, se algo é fácil para o ser humano fazer, ele é fácil para a IA fazer. Agora, se é algo difícil para o humano fazer, é difícil para a IA fazer. Então, as pessoas também têm que ter esse contexto, né, de não ser o extremista, de entender até onde eu vou com a IA e o que ela consegue realmente me atender. Então, eu vejo das duas uma, né? Ou o cara, ele quer automatizar o mundo inteiro, e aí quando ele tenta automatizar o mundo inteiro, por ele não ter braço, é óbvio
porque ele não vai conseguir automatizar tudo, não vai conseguir colocar IA em todas as pontas, ou ele quer automatizar algo que é muito robusto ainda, entendeu? Então, por exemplo, eu não consigo automatizar a decisão de um CEO, mas eu ajudo nela, mas eu não consigo automatizar, pelo menos a grande parte das decisões, né? Mas eu consigo automatizar uma geração de contrato, como eu já trouxe o exemplo, que é algo que a gente faz. Eu consigo automatizar os relatórios de marketing, né? Então, hoje, por exemplo, o time de marketing sabe exatamente se os leads caíram dentro do CRM, qual foi o custo do CPL, né? O custo do lead ali, qual foi o investimento do dia, se aquele dia não rodou por algum erro da plataforma do Meta e tudo mais. Então, assim, eu acho que o empresário, né, e principalmente os líderes técnicos, enfim, quem for na ponta fazer isso, ele tem que se perguntar: isso aqui é fácil para um ser humano fazer? Eu consigo trazer a instrução como se fosse um passo a passo para o ser humano? Ou eu realmente vou precisar de um treinamento mais robusto? E aí, eu acho que a gente parte por esse ponto, né? Que é como o Grupo Pop atuou, né? A gente automatizou tudo aquilo que é mais simples, tudo aquilo que é mais maçante, né? Então, hoje, se o nosso IA, né, que eu trouxe de exemplo aqui, não funciona, é como se fosse é o CEO que não veio para a empresa, né? Então, a galera já fica louca, né? É quase como se tivesse caído a internet. Então a gente foi automatizando essas coisas e hoje a gente está partindo para um outro ponto. Hoje eu estou mais na base dos dados. Hoje a gente tem um Polaris que traz a parte de alertas inteligentes, de insights baseados em campanha e tudo mais, que é algo mais voltado para a gente e não só para um assistente, né? Que a gente já trouxe aqui a diferença. Então eu acho que o caminho é esse. O caminho para o empresário que não usa IA, que ele quer melhorar a produtividade, ele tem que começar levantando requisito para aquilo que é mais fácil para um IA. Cara, se eu conseguiria trazer um analista júnior para fazer essa ação aqui, então provavelmente, muito provável, eu vou conseguir trazer um IA para fazer esse processo. E aí, novamente, eu lembrar que quando eu deixo de contratar alguém, também é um lucro escondido, né? Então não é só sobre faturamento na ponta, certo? Uma coisa que eu falei aqui, que eu levantei a pauta bem rápido, é que assim, as pessoas sempre procuram aquilo que é melhor. Eu quero essa IA, qual é a IA melhor? Qual é a IA que vocês estão usando? O que vocês estão usando? Porque a gente sempre, o ser humano ele sempre quer o caminho mais fácil, né? Eu, por exemplo, como líder técnico, eu estou sempre olhando ali Twitter, né, que é onde está a comunidade, estou sempre vendo o Instagram e tudo mais, estou buscando essas informações, e aí eu vou testando, porque eu gosto de testar, mas a gente sabe que o empresário mesmo, até por questão de tempo, ele não quer testar. Então eu queria trazer para o Samuel aqui a pergunta do seguinte: apesar de a gente tem contexto e contexto, mas hoje, na tua visão, qual é a melhor IA para cada tipo de ação? Existe realmente uma IA que é melhor que a outra? Uma IA, quando eu falo, é um modelo, né? OpenAI, Cloud, Manos, que se fala muito. O que pode ser usado para o quê, na tua opinião técnica mesmo, né? Até porque, como eu estou dizendo, eu acho que a melhor IA é aquela que você usa, mas na tua visão de uso mesmo, você que é uma pessoa que testa, o que tu acha que é melhor para o quê e o que para o empresário na ponta ele pode usar? Não, Pois é, no meu caso, né, como eu utilizo muito para tarefas mais complexas que exige raciocínio lógico e codificação, a cloud ela está sendo assim muito utilizada por mim, porque eu consigo realmente, eu quero desenvolver um MVP mais rápido, ela consegue entregar um código melhor e eu consigo revisar ali mais rápido e tudo mais. Agora, para o contexto geral, que virou uma IA coringa, né? Utilizado para diferentes contextos, está sendo o ChatGPT mesmo, né? O ChatGPT, ele, como já foi o pioneiro, ele teve um treinamento muito mais... Ele quase que virou commodity, né? Já virou commodity. Tem um treinamento muito grande ali e tudo mais. Então, teve treinamento de diferentes pessoas, né? De diferentes áreas e tudo mais. Então, eu acho que para coringa geral, você que está começando agora, né? Por exemplo, comece no ChatGPT mesmo, porque você vai ver como é que funciona, né? Você vai ver que o ChatGPT resolve também muitos problemas e tá sendo também utilizado por programadores também, porque também entrega código. Agora também tem o Gemini. O Gemini, como é um modelo do Google, ele já tem pesquisa nativa com um grande contexto de mercado ali, uma grande base de dados, né? Então ela consegue trazer uma pesquisa profunda, de fato, muito aprofundada, muito detalhada. Então eu acho que isso também traz um diferencial enorme. Mas agora eu vi que bastante gente está mudando depois do que entrou ali o Cloud Code, né? Depois que ele que foi lançado, que está tendo uma migração muito grande. O pessoal está falando muito sobre isso, sobre skills, sobre, enfim, o que o Cloud trouxe de novidade para que esteja acontecendo esse tipo de transição. Eu acho que isso é até uma parte até mais avançada, né? Porque a gente, quando constrói um agente de IA para fazer o trabalho de codificação ou qualquer algo do tipo, a gente também consegue turbinar, né? A gente consegue turbinar a IA. Então, skills é realmente, de fato, habilidades específicas. É como se eu estivesse treinando um colaborador e, olha, você vai receber agora um novo treinamento sobre LGPD. Então, vai ser um treinamento atualizado sobre as novas normas que estão sendo aplicadas. A IA, de maneira genérica, ela recebeu um treinamento vasto e profundo e pode estar desatualizado. Se eu coloco uma skill específica,
ela vai saber exatamente como fazer sem alucinar, né? Porque o que a gente percebe hoje é que quando não tem um contexto correto, a IA começa a alucinar e trazer respostas erradas, e ela é tão boa trazendo respostas que você nem percebe que está errado. Agora, quando Se você confiar 100%. confiar 100%. Agora, se você traz skills específicas, eu quero desenvolver um sistema seguindo uma metodologia de front-end, né, que é a parte visual ali, é um design específico. Eu quero utilizar as cores corretas com base na minha logo e tudo mais. Então, é mais ou menos nesse sentido. E a Cloud faz isso muito bem, porque já dá para implementar skills nesse sentido. Legal. Agora, o ChatGPT está começando também a receber esse tipo de feature, né, de skills também. Eu acho que isso vai ser mais comum, cara. Porque querendo ou não, o que a skill é na ponta, né? Ela é só uma instrução, muito bem feita. Então, eu acho que é o ponto que eu trouxe lá atrás, que no começo da nossa conversa, é que, cara, eu acho que a maioria das pessoas vão se tornar engenheiros de IA, né? Elas precisam entender essas instruções para conseguir melhores resultados e tudo mais. Até porque, assim, por que isso é muito importante? Inclusive, é até pertinente trazer como é que funciona a IA, né? Querendo ou não, a IA, ela adivinha, entre aspas, a próxima palavra, né? Ela é uma cadeia de palavras e ela vai adivinhando a próxima palavra. Então, ela é feita para sempre te responder algo, mesmo que esteja errado. Um exemplo bem engraçado disso é que a primeira versão de IA que era totalmente comum, ninguém percebia, é o próprio ditado do teclado do smartphone. Você digita uma palavra e já aparecem as opções, né, de porque palavras. ele prevê a palavra que você digita. Então, a IA é isso, né? O nosso bem lembrado, o nosso teclado ali do smartphone, ele já é meio que uma IA. Então, cara, ela é feita para nos responder e ela é feita para concordar com a gente, que é uma coisa também que é importante trazer. Então, a gente precisa trazer melhores instruções para que a gente consiga ter a melhor resposta e tudo mais, certo? Então, entrando nesse assunto ainda, pra gente finalizar aqui, eu gostaria de saber, hoje, para o empresário que não usa, ou ele usa só no resuminho do ChatGPT, ele já conhece o ChatGPT, inclusive ele acha que a IA é o ChatGPT, né? Que é a mesma coisa. Para esse cara que não usa, na tua opinião, o que ele precisa aprender agora? Qual é o primeiro passo desse cara para que ele consiga, talvez, não demitir o time dele, ou enfim, pelo que a gente já falou, que talvez ele não demita, mas para ele conseguir produtividade? O que ele precisa aprender agora, na opinião de vocês? Qual é o passo a passo dele, entendeu? Cara, assim, na minha opinião, eu acho que o ChatGPT em si não precisa nem pagar para começar a usar, né? Então, eu acho que tem que realmente começar a perguntar, tipo, a dúvida que você tem agora, né, um problema que você está passando agora na empresa, eu acho que tem que começar a utilizar para ver como é que é as respostas, né? Isso é um passo inicial para entender como é que funciona. Eu nem faria tentar ir atrás de metodologia agora, não. Vai começar a utilizar, começa a ver como é que funciona e começa a implementar aos poucos. Acho que no meu ponto de vista, eu até arriscaria um pouco mais. Eu estudaria um pouco mais sobre engenharia de prompt. Assim, não aprofundadamente, né? Mas pelo menos tem a metodologia por trás, né? Exato, entender pelo menos ali quais são, o que tá por trás do meu prompt. E usar ferramentas pré-moldadas já. Por exemplo, a gente tem o Notebook LM. Eu uso muito o Notebook LM. Que é basicamente, ele já está pré-moldado ali, de certa forma, para você. E eu uso muito porque eu faço os treinamentos dos playbooks para os clientes e tal. Eu coloco ali alguns documentos de histórico. E aí, até explicando para o pessoal, o Notebook LM é uma ferramenta do Google, onde você sobe o contexto para ele lá. E ele te dá resumos, dá edição com uns vídeos animados, ele faz ali até um podcast mesmo com fala e tudo. Que é muito mais para você meio que aprender mais com os teus documentos. Então, assim, eu uso bastante no dia a dia, como prático, assim, como eu comecei a usar. Foi muito mais Gemini e ChatGPT. Na engenharia do prompt, fui entendendo como que funciona o prompt e usei muito o Notebook LM, porque eu subia o contexto lá, subia as informações que eu queria estudar e consegui fazer resumo de lá. Então, hoje até, tipo, algumas coisas que eu apresento também é muito ensino. Já vindo do que já... Entendi. Na minha opinião também, eu acho que é por aí. Eu acho que é engenharia de contexto, né? Engenharia de contexto que casa um pouco com a engenharia de prompt. Inclusive, prompt, para empresário que não sabe, enfim, quem está assistindo que não sabe, é a instrução. Querendo ou não, é a instrução. É o que eu quero mandar ali pro ChatGPT, né? Porque como o Samuel bem trouxe, a gente usa o ChatGPT ainda como se fosse o Google, né? Para fazer uma pergunta simples. A gente não tem nenhum exemplo, não tem aquilo que ela não deve fazer, aquilo que ela deve fazer e tudo mais. Então a gente confia que a gente vai fazer uma pergunta e vai vir uma resposta milagrosa, né? E a gente sabe que não é bem assim. Até porque
como eu bem já expliquei, ela adivinha a nossa próxima palavra, então, cara, se eu não trago contexto, ela não vai adivinhar a próxima palavra de uma forma boa, entendeu? Só que assim, cara, ChatGPT de 2022, que foi quando foi lançado em 2023, eu acho, para cá é totalmente diferente, o mercado de IA é totalmente diferente, as assinaturas e os modelos são ultramente melhores, então a gente precisa, o empresário, ele precisa dar uma chance, ele precisa usar, né? Ele precisa estar ali na ponta, testando, querendo ou não, criando algum sisteminha simples ou não, automatizando uma própria planilha, criando um assistente que tem um contexto toda a empresa para responder perguntas sobre a própria empresa e tudo mais. Então eu acho que é por aí. Acho que o caminho é a gente testar, aprender sobre engenharia de prompt. YouTube tem muita coisa. Agora vocês vão ter o Café com o Seu Tech também para ver isso, mas eu acho que o YouTube tem muita informação de graça e é mais o lance de entender, novamente, sendo bem redundante, entender que quando eu uso IA e eu sou mais produtivo, cara, eu tô aumentando meu lucro a pração na ponta, entendeu? É que o cara, ele tá pensando só em como é que eu aumento o faturamento e não como é que eu diminuo esse custo, né? E aí, pra gente finalizar, eu queria só, Samuel, tu que tá ali também atendendo o cliente e tudo mais, principalmente na parte de agentes e tudo mais, o que tu tem de case? Tem algum cliente aí que usa IA hoje, que tá com a gente há muito tempo, pra que ele usa IA? Algum empresário que usa IA pra algum tipo de ação específica que tu pode trazer como contexto de alguma coisa que a gente faz? Eu posso trazer um exemplo de uma empresa assim, com um ramo totalmente diferente, né? Que a gente achava que não daria para aplicar uma IA, uma SDR de IA, que é uma empresa de esquadrias, né? Essa empresa, ela precisava receber os leads que chegam no WhatsApp, né? Que eles investem em tráfego e tudo isso, então vem muito leads. E o primeiro atendimento é para entender o que é que essa pessoa quer. Eu quero fazer uma janela no tamanho 1 por 2 metros, sendo bem específico, aí manda um rascunho feito no papel, ou então tira a foto do ambiente, então faz todo esse trabalho ali inicial, para depois o vendedor montar um orçamento. Então foi o que a gente fez fez esse levantamento do processo, que ele precisava do atendimento, e a gente implementou no SDRA a leitura de imagem, a leitura de voz, né, da pessoa manda a voz também, e transcreve tudo isso, passa para o processo de qualificação da IA, para a IA fazer o atendimento inicial. Então ela consegue entender o que é que está no rascunho, feito à mão mesmo, ela consegue trazer, ela faz uma pesquisa na base de dados do cliente para saber o que é que já tem de pronta entrega, né, de produto que já está feito, padrão, né, já temos a janela aqui 1 por 1. Então vai ser padrão ou vai ser sob medida? Ela consegue tomar essa decisão também. Então ela faz esse atendimento inicial para passar um resumão ali para o vendedor. Olha, agora o seu atendimento já vai ser iniciado por um especialista que já vai te atender logo em seguida. Ela não faz o orçamento, mas ela faz a pré-qualificação toda. Faz a pré-qualificação. Isso evita já agiliza. Até a pessoa desqualificada, evita até um produto que a pessoa não usa, uma parada assim, né? Exatamente. Como cai leads às vezes de noite e não tem mais ninguém atendendo na hora comercial, aí faz atendimento 24/7, né? Não fica doente, não é isso. A gente tem até alguns clientes também que a gente consegue fazer a venda final jogando pro e-commerce. Pegando ali, o cliente tá fora do atendimento. Geralmente a gente prefere jogar, dentro do atendimento, a gente prefere jogar ali pra galera atender mesmo, né, e tal. E aí, fora do horário de atendimento, a gente joga pro e-commerce e ele faz a autocompra. Até porque também se tiver cliente de ticket mais baixo também, se for uma venda não tão complexa, a gente consegue automatizar na ponta, certo? Mas galera, pra gente encerrar aqui, né, pra gente finalizar a opinião e tudo mais, se você é empresário e não usa IA, cara, se você não usa IA, não está olhando para redução de custo, e principalmente se o seu produto ou se a sua empresa não usa IA, você já está ultrapassado. Essa é a opinião, certo? E se você é colaborador, acredito eu, a opinião, que você não será substituído pela IA, ou talvez sim, mas você será substituído por alguém que sabe usar IA, tá? Então segue nossas redes aí do Café do Seu Tech, espero vocês no próximo episódio, quero agradecer a presença de vocês, espero que a gente esteja aí com novos convidados, que a gente traga outros assuntos. Se inscreve, dá like aí no canal, tamo junto, valeu!